Agora são 8h19. Já estava com saudade do Elson Kalinowski, ele que fala sempre de Brasília. Oi, Elson, bom dia. Bom dia, Marilu Cabanha, 8 horas 19 minutos na capital do país. Normalmente a gente entra às 7h19, hoje são 8h19. É verdade. Uma horinha depois. A notícia aqui não tem tempo, você sabe, né? Qualquer tempo tem notícia. E uma das boas notícias aqui na capital do país é que depois de 120 dias a água voltou a cair do céu. Rapaz, que maravilha! Tanta seca, viu? Que ótimo. Mas, Elson, quais são os destaques que você traz para a gente? A gente acabou de conversar aqui com a Daniela Mediolaro, que é da Comissão de Direito Penal da OAB e também do IDDD, ficar comentando, né, a decisão do STF, né? E você traz aí mais notícias para a gente, Elson? Do STF, na verdade, acho que ela falou Já tudo, falou né? tudo. Agora essa decisão, porque ontem ficou muito aquela conversa do voto qualificado ou não, se a decisão do julgamento em si, que foi encaminhada pelo ex-gerente da Petrobras, que acabou levantando a tese com base no julgamento que acabou sendo anulado do Bendini. Então, aquela questão, e aí? Vai ser maioria ou para a tese vai ter que ter voto qualificado, que seriam oito ministros? Então, eles estão decidindo isso. O Toffoli já disse que vai dar o 7º a favor, né? Isso vai ser decidido na semana que vem, a gente vai acompanhar e vão tentar estabelecer regras e critérios para saber quando pode e quando não pode. Então, esse assunto realmente ainda vai render muito a semana que vem, mas a Daniela deixou, acho que bem explicado, né? Essa semana aqui, não tem um resumo aqui, acho que é importante a gente relembrar, que começou, claro, na terça-feira com o Bolsonaro, né? Segunda-feira teve a repercussão do caso Agatha Félix no Congresso Nacional. Infelizmente, houve o assassinato da menina de 8 anos, o 5º assassinato de uma criança no Rio de Janeiro só esse ano, né? Aquela dúvida, foi ou não foi polícia? De onde saiu a bala? Primeiro a polícia não tinha atirado, depois confessou que deu pelo menos 2 tiros. Então, repercutiu muito fortemente aqui em Brasília e essa repercussão com parlamentares falando na segunda aqui, acabou estourando na quarta-feira, quando o Grupo Especial de Trabalho acabou derrubando na série de projetos do chamado pacote anticrime, que estão sendo analisados nesse grupo de trabalho na Câmara, lembrando que é um grupo, é um colegiado, que ainda analisa, depois é que vai para uma votação em plenário, antes tem até as emendas também, vai para a CCJ, etc. Mas já nessa fase de grupo de trabalho, derrubaram, por exemplo, o excludente de ilicitude. Isso foi um impacto da segunda-feira, uma influência forte no resultado da quarta-feira aqui em Brasília, né? E na terça-feira, aí sim, veio o Bolsonaro no discurso da ONU, que deu muito o que falar, né? Ele veio com a conversa de que as notícias internacionais, de veículos de mídia, principalmente internacionais, a respeito das queimadas no Brasil, seriam uma espécie de fake news, né? Haveria o que ele chamou de uma gritaria ambiental, ele usou até um outro termo, me desculpe não lembrar o termo que ele utilizou, né? Mas ele falou que havia mentira dessas mídias e que, por incrível que pareça, alguns países europeus gostavam dessas mentiras e se alimentavam delas e alimentavam essas mentiras, porque, na verdade, eles estão de olho nas riquezas das florestas do Brasil, utilizando índios como instrumentos, índios e ONGs como instrumentos para conseguir ter acesso, para internacionalizar nossa floresta, acabar com a nossa soberania, e até que ele chegou ao ponto de dizer que os indígenas participavam disso, também colocavam fogo na floresta, né, eram um dos responsáveis por parte do fogo, e citou nomes, citou o cacique Raoni Caiapó, que, segundo ele, seria o principal instrumento de manobra desses países europeus, né, Marilu? E veio a resposta. O que ele falou do Raoni pegou pesado, daí na terça-feira mesmo, na quarta-feira, aliás, na quarta-feira, antes de ontem, o Raoni veio a Brasília. Ele concedeu uma entrevista coletiva, foi recebido por dezenas de pessoas, foi realmente um grande ato, ele foi recebido e foi levado praticamente nos braços do povo, desde a entrada do Congresso Nacional até o Salão Verde, daí uns 100 metros de caminhada, pelo menos, com aquela multidão, com muita gente, e deu uma entrevista bem curtinha, e onde ele falou na língua original de origem do povo dele, né? Na língua de origem, eu acho que é o Caiapó, me desculpem se eu estiver errado, mas acho que essa é a língua correta que ele fala, que é do povo dele, né? Muito próximo do Tupi-Guarani ali, mas tem um dialeto próprio, né?
E ele foi curto e grosso. Ele começou com um discurso falando que veio em paz, foi muito interessante, que estava alegre de estar em Brasília, tendo a oportunidade de falar, vinha com alegria que ele vinha aqui, mas em seguida, né, ele assoprou, em seguida mordeu. Veio e falou que Bolsonaro não é líder. O Bolsonaro acusou ele de não ser um líder, ele disse sim, sim, eu sou líder, né? Eu faço pelo meu país, eu faço pelas minhas florestas, esse é meu papel aqui, proteger o meio ambiente. Quem não é líder é Jair Bolsonaro. Ele quis dizer que Bolsonaro não age como um líder, não tem perfil de líder, e que, na opinião dele, Bolsonaro deveria sair, deixar o governo, né? Então foi realmente impactante essa conversa do Raoni aqui em Brasília. E para finalizar, acho que é importante a gente citar também que ontem, quinta-feira, estiveram aqui em Brasília mais de 40 entidades, confederações, dirigentes de federações, confederações, centrais sindicais, sindicatos, da base da ISP, a Internacional de Serviços Públicos, numa reunião, num encontro com Martin Han. Martin Han é diretor da OIT no Brasil, a Organização Internacional do Trabalho. Eles cobraram de Martin Han uma série de processos encaminhados ao longo dos últimos anos, mas principalmente os que foram protocolados oficialmente no ano 2018, no ano passado, com uma série de acusações contra o Brasil que descumpre, né, solenemente há décadas, há mais de uma década pelo menos, né, a Convenção 151 da OIT, que dá direito aos trabalhadores, aos trabalhadores do setor público de se organizar, de se organizar coletivamente, né, se organizar na base sindical, de ter uma database, e isso não acontece no Brasil. Eles acusaram, então, o Brasil, cobraram uma resposta sobre isso. Martin Han não respondeu, infelizmente, e aproveitaram e já apresentaram ainda, vou fazer um sinal com a mão, assim, dessa altura aqui, um calhamaço de papéis, de documentos, tinha no mínimo ali umas 1000 páginas de documentos com novas denúncias acumuladas nesse último ano e meio, né, sobre práticas antissindicais no Brasil. Protocolaram, entregaram para o Martin Han e cobraram uma ação urgente, que ele encaminha, inclusive, para Genebra, onde fica a Organização Internacional do Trabalho, na Suíça, a sede principal, para o diretor-geral da OIT, para que deem uma resposta. Por que o Brasil não cumpre a Convenção 51 e, desde a reforma trabalhista, principalmente, e agora, no novo governo de Jair Bolsonaro, incentivado pelos ataques aos sindicatos, de uma forma de destruir os sindicatos, né, vem aumentando as práticas antissindicais. Eles falam em vigilância policial durante atos, proibição de atos em locais públicos, proibição de assembleia, proibição de publicizar os encontros entre trabalhadores, não pode ter panfleto, não pode ter cartaz, não pode ter mais nada, e essas denúncias foram realmente bastante pesadas aqui para o Martin Han. Então foi, teoricamente, o grande finale desse final de semana, foi ontem, nessa questão trabalhista, claro, além da questão do Supremo Tribunal Federal, como já foi dito aí no Jornal Brasil Atual, né, agora há pouco. E agora fica a expectativa para a semana que vem. Reforma da Previdência, Davi Alcolumbre, que surpreendeu todo mundo por aqui. A votação seria nesta terça, depois foi adiada para quarta, agora foi adiada para terça-feira que vem, mas ele garantiu que na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, será votado no período da manhã, as emendas, todas elas supressivas, quando você elimina e não altera, na verdade, para que possa ser votado e não ser devolvido à Câmara. Então, eles votam na CCJ no período da manhã da terça que vem, e ele prometeu que à noite vai a plenário para primeiro turno e, de repente, ainda na mesma semana, até quinta-feira à noite da semana que vem, o segundo turno, para que se cumpra aí, segundo ele, a agenda programada e combinada com o governo federal. A gente vai acompanhar, ver se não vai ter nenhuma surpresa por aí. Esse é o resumo dessa semana, perfeito, já abrindo para a semana que vem, Marilu. Maravilha, tá certo, Welson. Olha, a gente agradece aqui a sua participação, que tenha um bom final de semana e até a próxima semana. Um grande beijo para você, Welson. Beijo aos nossos ouvintes televisivos. Até já. Até já. Welson Kalinowski, de Brasília.